Hoje é dia 27 de agosto de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus caros, bem-vindas. A gente cumpriu um papel importante essa semana, tá, gente? Eu tava lá no DCM, eu tava com o Fabrício Rinaldi em Brasília e tinha um perigo real de fuga do Bolsonaro. Eu não acho que a Polícia Federal deixou ele sem vigilância, tá? Eu acho que tinha talvez vigilantes à paisana, talvez disfarçados, mas pouquíssima fiscalização ali na passagem da casa do Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, possibilidade altíssima de fuga. E como eu falei em outros lugares e falei aqui, inclusive, aqui a gente abriu a semana falando sobre o risco de fuga. Foi fundamental alguns telefonemas que eu recebi no domingo, falando a respeito desse risco de fuga, e o fato da gente ter levado uma denúncia que o Lindbergh Farias fez na sexta-feira, ter levado para a grande imprensa e ter pressionado a cúpula da Polícia Federal. Porque ainda há muitos bolsonaristas, e não importa se o governo trocou o slogan, a gente vai falar do slogan daqui a pouco no texto do Reinaldo Azevedo, aliás, muito bom slogan, do lado do povo pobre, belíssimo slogan, mas é isso, a gente tem que se ligar que o governo continua coalhado de infiltrados. Continua coalhado de infiltrados. A gente não pode ter a ingenuidade achando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que tá tudo sossegado, que as coisas não vão ser mexidas. Nós temos risco agora, gente. Agora. O Bolsonaro não fugiu porque juristas estavam me alertando. A fuga é uma questão trabalhosa. Estava com o Zé Arbex também ontem, que foi editor de internacional da Folha de São Paulo. E ele estava falando, a questão da fuga é um empreendimento complexo. É um empreendimento complicado. Mas Bolsonaro cogitou, e não cogitou uma vez só. Cogitou 3 países diferentes, Estados Unidos, Hungria e Argentina. No caso da Hungria, ele foi para a embaixada. Ele fugiu na prática. Bolsonaro é um fujão, além de golpista, além de genocida, além de ser o lixo que é, enquanto pessoa, Jair Bolsonaro efetivamente empreendeu uma fuga. E eu discordo aí do meu amigo Viário. O Viário estava falando ontem que ele não sabe bem se ele acha bom ou ruim. O Bolsonaro eu acho péssimo. No caso desses fascistas, eu sou sim punitivista. Porque o crime deles vai muito além de roubalheira ou corrupção. Roubalheira ou corrupção é a sobremesa dessa turma. Obrigado, Gabi. Ó, meu e-mail só para você saber, tá? Imagina, querida. Minha família aqui em Vitória. Desculpa pelos políticos do meu estado. Magno Malta é foda. Manda para esse e-mail, tá, Gabi? Beijo. Eu tô te devendo quantos livros? É um só ou é 3? Depois me fala qual foi o valor do Pix ou do Superchat, que a gente te dá de presente aí os merecidos prêmiozinhos. Quem puder mandar Superchat, puder virar membro do canal, gente, muito importante pra gente fazer esse trabalho, como eu falei para vocês. Nós, e não é exagero dizer, gente, não é questão de eu achar que a Folha Democrata é a melhor coisa do mundo, não é isso. Mas o que nós fizemos a partir de segunda-feira, que foi denunciar, que foi colocar pingos nos is e evitar que esse senhor fugisse, dizendo que estava faltando ali na vigilância, a PF botou gente dentro da casa do Bolsonaro a pedido do Moraes. A determinação judicial é essa. Reforçar a segurança até dentro do domicílio. Porque é isso, gente, ele tá preso. Domiciliarmente, dentro da própria casa, sim, mas tá preso. E vai ficar preso no fechado. E vai tomar 40 anos, ou perto disso. Vai tomar 40 anos ou perto disso. Porque matou gente na pandemia.
Porque tentou dar golpe de Estado, porque tem o esquema das joias, porque tem a questão das vacinas. É interminável. É interminável a ficha desse senhor. É inacreditável a ficha desse senhor. É a fuga das galinhas. Nós estamos tratando aqui da fuga das galinhas. E nós, como imprensa, temos que ter lado sim. Não tem essa de ser isento. Quem está sendo isento está coadunando com crime. E deram voz demais para esse senhor. Porque tem parte da mídia que está fazendo campanha e vai continuar fazendo campanha porque morrem pela boca. Vão fazer campanha por Tarcísio de Freitas. É isso que está se armando. A nossa luta enquanto imprensa aqui progressista, enquanto pessoas que defendem bandeiras progressistas, é árdua. Eu vou trazer um caso para vocês, que eu falei ontem no Meteoro, de uma ex-fotojornalista da Reuters. É duro a gente defender o que a gente defende, gente, que são os direitos humanos, que é a Palestina livre, que é os brasileiros efetivamente com soberania. Nós somos boicotados, nós somos censurados, e às vezes a gente tem que pagar dízimo para o Silas Malafaia, que faz o absurdo de botar copyright na própria voz. Criminoso esse pastor. Esse pastor tem que ser fiscalizado até o último fio de cabelo dele. Eu quero saber o quanto ele gastou até o último fio de cabelo dele. Esses pastores, mercadores da fé, enganando o tempo inteiro o povo, fazendo militância extremista em nome de Jesus. Jesus cuspiria na cara de vocês, seus nojentos, horrorosos, vendilhões do templo, deturpadores, corruptores da religião. São os corruptos da religião. Se há uma militância política que tem que ser feita dentro da religiosidade, deveria ser a militância de esquerda, mas vocês criaram uma aberração que é o Jesus capitalista. É uma aberração. Isso não existe nem nos escritos sagrados. E olha que eu nem acredito. É uma questão de coerência. É um absurdo o que esses pastores fazem. E é a trincheira que a gente vai ter que encarar nos próximos anos. A gente tem uma janela de oportunidade, falei isso ontem. A gente tem uma janela de oportunidade agora, com essa confusão da extrema-direita, que a gente precisa organizar o nosso campo. A gente precisa eleger senador, a gente precisa eleger deputado, a gente precisa eleger vereador. A gente tem que parar com a autofagia da esquerda, parar com brigas desnecessárias, com pautas desnecessárias. E eu não estou falando das pautas identitárias, não. As pautas identitárias são essenciais. Eu estou falando de picuinha. Estou falando de veículo enchendo o saco de veículo. A gente tem um objetivo que é a reeleição do Lula ano que vem. Chega! Vocês estão do lado de quem? Do lado do povo brasileiro? Então vamos reeleger o Lula. Vocês estão do lado dos mais miseráveis? Vamos reeleger o Lula. Vocês estão do lado da esquerda? Vamos reeleger o Lula. Com todas as críticas que se possa fazer ao Lula. Com todas as críticas que se possa fazer ao Lula. Mas temos que reeleger e temos que ir para cima. Não é resistência, é ataque. É ofensiva, como o próprio governo está fazendo. É uma ofensiva pelo lado do trabalhador, pelo lado do brasileiro, pelo lado do povo. Nós precisamos de governantes pelo povo. Nós precisamos de políticos pelo povo. O povo é esquecido, o povo é escanteado, o povo é ludibriado, o povo é enganado por Nicolas, por Gustavo Gayer, por toda essa gente que vende seus conteúdos na internet e enganam as pessoas dizendo que elas vão ficar ricas. Que enganam essas pessoas com blá 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 de meritocracia. E mais, ontem, aliás, anteontem,
Teve um influenciador aí de tecnologia, não vou dar nome por enquanto, mas eu vou entrar nesse assunto em algum momento. Teve um influenciador de tecnologia que estava atacando pânico na tal da Lei Felca, que o correto não é Lei Felca, tem um PL específico que está cuidando disso. Eu estava falando com uma amiga minha ontem, deixa eu pegar aqui o nome do PL certinho. Vou pegar aqui. Vamos ver aqui o nome. PL 2628, que é do Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira tinha feito um texto ruim, mas parece que ele melhorou o texto e virou essa questão aí da Lei Felca, mas o correto é PL 2628. Veja bem, o Felca destravou a discussão que a gente precisava para regularizar as redes. E já tem gente da direita e da extrema-direita que já quer colocar que essa lei vai inibir, por exemplo, bibliotecas gratuitas e o hacktivismo do bem em nome do conhecimento na internet. Isso é mentira. Isso é mentira. E outra, vocês ficarem contra uma legislação que vai regularizar o mercado, regularizar e tirar do ar, sobretudo os pedófilos, sobretudo os criminosos, que vai regularizar o mercado para menores de idade, é um absurdo, gente. É vocês serem cúmplices de crimes. Porque as Big Techs por muito tempo foram. As Big Techs sabiam. As Big Techs sabiam. Se não sabiam, deveriam ter pesquisado. As Big Techs sabiam do algoritmo PEDO que o Felca fala no vídeo. As grandes redes sabem como é que as coisas funcionam. As grandes redes sabem exatamente o que estava acontecendo. Exatamente o que estava acontecendo. E nós temos que nos unir nessa luta. Agora a gente tem que regular as redes. E nós precisamos regular elas, de preferência, antes do período eleitoral. Antes do período eleitoral. Porque vai vir chorume atrás de chorume, tá, gente? Vai vir uma torrente de problemas. A gente vai sofrer nesse processo. A gente vai sofrer nesse processo. Não será simples. Não será normal. Vai ser um absurdo. E as nossas lutas têm que ser nas ruas, têm que ser nas redes e têm que ser nos nossos canais. As nossas lutas têm que ser concentradas no objetivo de virar a mesa. De desfazer o que o Juvencio Martins está falando. Bom dia, Pedro. Lula é o melhor remédio para esse mal do momento. Sim. Lula, a regulação das redes, a esquerda, o nosso campo político, os nossos companheiros. Nós vencemos 2022, gente. A gente tem que vencer de novo em 26 para propagar o nosso sonho. Para manter as nossas esperanças, para lutar ao lado do povo. Nós temos que ter um governo do lado do povo. Principalmente porque o Congresso do Hugo não se importa tanto contra o povo. O Hugo não se importa, ele fez uma votação boa para o nosso campo na semana passada, mas já está se armando outras nhacas que eles vão tentar se proteger, o Centrão. Então a gente não pode contar com essa gente. Nós temos que contar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O melhor líder popular que esse país já viu. O homem que realmente sabe das coisas, o homem que está na presidência da República pela terceira vez e irá para a presidência da República uma quarta vez. A nossa luta tem que ser em cima disso, a nossa luta tem que ser aguerrida em cima dessas questões necessárias. Então, meus caros, é isso que a gente tem que ir para cima. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pro Gabi sobre editorial. Ai, que lutar. Impedimos a fuga de Bolsonaro. Temos que lutar por Lula, o povo. Nossa luta. Mandei aqui. Mas é sobre isso que a gente tem que falar, gente. É sobre isso que a gente tem que desenvolver.
São os argumentos. Como eu falei para vocês, meramente por a gente falar sobre o risco de fuga de Bolsonaro, ao falar sobre o risco de fuga, nós impedimos a fuga. Nós temos que materializar todas as nossas denúncias. Nós temos que materializar tudo aquilo que a gente desenvolve. Nós temos que materializar, nós temos que criar uma rede de apoio. Esse canal que nós temos aqui, mandar um oizão para a Edith, mandar um beijão para ela. Beijo, Edith, minha querida. Esse canal aqui é uma rede de segurança de vocês. Por isso que a gente pede para vocês superchats, por isso que a gente pede para vocês o Pix, por isso que a gente pede para vocês os membros. A gente pede todas essas categorias diferentes de contribuição para manter as lives no ar. E mantendo as lives no ar, esse aqui é um espaço que é de vocês. Ontem nós tivemos, inclusive, um arranca-rabo. Não sei se o Lucas está aí no chat. Eu tive um arranca-rabo com o Lucas, mas foi legal. Foi uma discussão importante sobre como fazer os conteúdos aqui no nosso canal. E veja, eu estou aberto às sugestões de vocês. Eu estou aberto à interação de vocês. E tendo, às vezes, discussões acaloradas e às vezes não. Às vezes tendo uma discussão mais tranquila. Mas eu estou totalmente aberto a conversar com vocês a respeito das coisas como elas realmente são. Então é isso que nós temos que desenvolver, é isso que nós temos que ir atrás, é isso que nós temos que colocar em prática. E é isso, ó, o Bird Blue falou exatamente assim, o senhor está certíssimo, o povo nas ruas urgentemente apoiando Lula e o STF, Bolsonaro nunca mais. É isso. É isso, meus queridos. E para fazer essa missão, lembrando sempre, faltam 2 membros e R$200 de superchats. Tem gente que vai ganhar livro hoje, porque fez contribuição nas outras lives. Bom dia, Marlene Alves Cruz. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando nesse esforço coletivo que a gente está fazendo aqui para manter exatamente tudo funcionando, tudo no lugar, tudo devidamente encaminhado e numa boa, enquanto a gente vai fazendo as coisas aqui. Outra coisa importante, a gente precisa também internalizar esse slogan do governo. A gente tem que criar governos realmente populares, realmente com a palavra do momento, a palavra correta, a palavra que mais está ausente para as pessoas que acompanham a política é povo. A gente precisa fazer as coisas pelo povo, a gente tem que fazer as coisas populares. A gente não tem que fazer as coisas para uma elite. Quem defende essa coisa de fazer as coisas para uma elite é o Olavo de Carvalho. Quem defende para fazer as coisas da alta cultura é o Olavo de Carvalho. A gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que defender, embora eu ache o logo feinho, o slogan tá maravilhoso. Nós temos que estar do lado do povo brasileiro. Do lado do povo brasileiro. Nós temos que estar do lado dos mais pobres. A gente tem que estar do lado dos pretos. A gente tem que estar do lado das nossas amigas trans, dos nossos amigos de gênero neutro, todos. Dos pobres, dos desfavorecidos. Todas as pessoas, a gente precisa estar do lado delas. Nós temos que fazer um governo efetivamente popular. A verdadeira democracia vem dessa popularização do poder. O poder tem que ser autenticado pelos votos. O poder tem que ter a autorização das pessoas. As pessoas têm que eleger as suas lideranças. A gente não pode cair na tentação de criar uma nova ditadura. Nós já vimos acontecer isso por 21 anos. Nós já vimos, nós torturamos os nossos jovens, nós colocamos esse país numa rota de perdição quando nós apostamos na ditadura militar. Quando nós deixamos que o golpe acontecesse. A gente não pode deixar isso acontecer de novo. E isso ficou perto de acontecer entre 2019, 2020, 2021, 2022. As pessoas estavam morrendo na pandemia e Bolsonaro estava pensando em como permanecer
no poder. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.